Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre como construir e utilizar middlewares customizados no ASP.NET Core. Vamos lá, antes de tudo, o que é um middleware? Um middleware nada mais é do que um software montado no pipeline de um aplicativo ASP.NET Core para manipular as solicitações e respostas à nossa aplicação. O que é um pipeline? Um pipeline basicamente é a ordem em que todos os middlewares vão processar nossa requisição. Na prática, todas as requisições da nossa aplicação, elas são executadas por todos os middlewares que estejam configurados e cada middleware inspeciona, executa ações, executa alguma lógica nessa requisição e decide se o próximo middleware pode executar ou não. Depois de todos os middlewares terem sido executados, a requisição volta passando na ordem inversa por todos os middlewares e eles também podem fazer algum tipo de modificação na requisição e nas respostas dessa requisição antes de entregar. Então é como se fosse um conjunto de filtros em que eu vou passando do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o último e do último para o quarto, depois para o terceiro, segundo, primeiro e assim por diante. Cada middleware ele pode escolher se ele deseja passar a solicitação para o próximo middleware do pipeline, ou seja, se ele detectar alguma condição que ele considere que a requisição não deva continuar, por exemplo, no middleware do CORS, que é o Cross Origin Resource Sharing, ele evita com que a requisição chegue até o ASP.NET MVC, ele evita com que a requisição seja processada de fato, caso ele não encontre as condições adequadas, como por exemplo ter lá os cookies de origem setado, então os cookies de origem não baterem com aquilo que a aplicação tiver configurada para responder. Da mesma maneira, até falando em cookies, o cookie policy também é outra questão que ele pode não impedir, no caso aqui, a requisição de funcionar, mas ele vai remover todo e qualquer cookie que a aplicação tenha gravado, impedindo que elas cheguem no client, justamente para atender as questões das leis de proteção de informação que estão disponíveis na Europa, nos Estados Unidos, Brasil, na maioria dos países agora. Bom, com isso também, então, cada middleware pode executar seu trabalho antes ou depois do próximo componente do pipeline, ou às vezes até antes e depois, adicionando e removendo informações. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser dentro de um middleware, seja modificando as informações da requisição, seja modificando as informações da resposta, ou mesmo desviando a rota em que esses meus middlewares vão executar. Só para vocês terem uma ideia, vamos comparar aqui rapidamente como é que isso funcionava antes no ASP.NET MVC 5, no ASP.NET 5 MVC, né? E como é que isso funciona agora no ASP.NET Core. Antes, no ASP.NET MVC, toda requisição ela passava por toda uma lista de módulos, mas antes de tudo era já determinado qual seria o handler que iria tratar daquela requisição. Após determinado handler, então, cada um dos módulos configurados recebia essa requisição e esses módulos também tinham a permissão de modificar a requisição e, eventualmente, fazer um short circuit, ou seja, interromper a requisição e já dar resposta daquele ponto em diante, impedindo que a requisição chegasse no handler. Então, módulos eles funcionariam mais ou menos como filtros e os handlers seriam os tratadores finais das requisições. No ASP.NET Core, isso é um pouco mais simples. No ASP.NET Core, na realidade, eu só tenho os middlewares. Os middlewares, todas as requisições, sempre vão passar por todos eles na ordem em que eles foram declarados. E, claro, o middleware ele pode, em algum momento aqui, interromper a minha requisição, fazer o short circuit na minha requisição, da mesma maneira que o módulo fazia antes. E também aqui eu tenho a vantagem de poder mudar a configuração, ou seja, de acordo com condições específicas ou com elementos específicos na URL, eu posso desviar a rota aqui dos meus middlewares e passar para outro conjunto de middlewares. Mas na prática eu não tenho mais o papel do handler no final. Simplesmente a minha requisição vai passando de middleware em middleware até que ela chega no final da cadeia de middlewares e começa a voltar, sendo processado por todos eles na volta. Ou seja, eu não tenho mais dois elementos diferentes, muito parecidos, como era no caso da ASP.NET MVC 5. Eu simplesmente tenho middlewares e eu posso configurar eles aqui na ordem que eu quiser. Basicamente, como é que eu faço para criar um middleware? Eu vou precisar criar métodos que trabalhem com a iApplication Builder. Por que eu estou falando de métodos e não simplesmente derivar uma classe?
A iApplicationBuilder, ela vai ser aqui no caso passada para a gente dentro do método da classe Startup, dentro do método Configure. No Configure eu vou receber uma instância de iApplicationBuilder que eu posso utilizar para montar o meu pipeline. A partir daí eu tenho 4 métodos principais de dentro da Application Builder, da iApplication Builder, que eu posso querer utilizar. O primeiro é o iApplicationBuilder.use. Esse método ele adiciona um delegate no pipeline, ou seja, ele adiciona um novo método que vai ser usado para tratar minhas requisições. Eu tenho o iApplicationBuilder.map. Esse cara aqui ele faz o seguinte, ele ramifica meu pipeline. Ele vai olhar para a URL que eu receber e de acordo com se essa URL começar com o trecho que eu determinar no map, ele vai desviar o meu pipeline para lá. Ou seja, ele simplesmente para de processar ali o pipeline atual e vai para um outro pipeline. Eu posso montar outro pipeline a partir desse desvio. Pode ver que é uma forma interessante de montar rotas. O MapWhen, ele também faz a mesma coisa, ele também ramifica o pipeline, mas não com base na URL, mas sim com base numa condição qualquer. Nós temos que montar um predicate que vai fazer essa ramificação. E por fim, exatamente por fim mesmo, temos o iApplicationBuilder.run. É ele que na realidade finaliza o meu pipeline. Ele é sempre o último método a ser executado do pipeline. Eu posso não ter um run, como posso ter ele sozinho, inclusive. Falando especificamente mais agora aqui do use, como eu falei, na realidade o use ele é o método que vai adicionar o delegate no meu pipeline. E o que ele recebe de parâmetro? Ele vai receber o contexto da requisição, que é o meu HTTP context, bom e velho HTTP context, e também o delegate para o próximo middleware. Com base no que ele encontrar no HTTP context, se caso ele queira fazer alguma análise, ele pode chamar o método next, que na realidade é o delegate para o próximo middleware. Ele recebe o delegate next, que ele pode invocar simplesmente, e passar para a execução do próximo. Ou não, se ele decidir que as condições não são apropriadas, ele pode simplesmente encerrar o pipeline ali. Pode ver até que nessa ilustração que nós temos aqui é exatamente o que acontece. A requisição chega, ela passa pelo primeiro middleware, que executa a lógica dele, e depois chama o método next, que passa para o segundo middleware, que também executa a lógica dele e passa para o método next, e passa para o terceiro middleware, que executa a sua lógica, mas ele por si só não tem um método next, ou seja, ele finaliza o pipeline. Se eu não tivesse um terceiro middleware, eu poderia cair no método run, que também tem o mesmo princípio, só que o run ele já ele nem se preocupa em receber pipeline, ele não tem um próximo, ele é sempre o último. Mas nesse caso aqui, então esse terceiro middleware ele já faz o short circuit, ou seja, ele não passa para o próximo. Se tivesse o middleware 4 aqui, ele não seria executado. Então nesse caso aqui ele executa a lógica dele, devolve, pode ver que a execução volta no ponto anterior do middleware seguinte, ou seja, o primeiro middleware ele vai aguardar o segundo middleware terminar, que vai aguardar o terceiro middleware terminar para então continuar executando. Então aqui se eu tiver uma sequência muito grande de middlewares, eu posso até ter um Stack Overflow Exception, mas tem que ser uma sequência muito grande de middlewares mesmo. Ou que de alguma forma eu esteja lotando a minha stack de requisições. Mas é possível. E de qualquer forma aqui, uma vez que esses middlewares tenham sido executados, eu vou podendo complementar aqui os dados da requisição. Geralmente na ida eu vou tratar o request e na volta eu vou tratar o response, ou seja, espera-se que na volta dos middlewares todos eles já tenham produzido resposta suficiente. O próprio ASP.NET MVC, gente, é um conjunto de middlewares. Vocês já devem ter reparado que nós usamos vários desses métodos use no método configure. Os métodos use que nós temos lá nada mais são do que métodos de extensão que configuram o pipeline. Na prática, nós podemos escrever os nossos middlewares aqui diretamente dentro do método configure, usando aqui métodos use e passando delegates para ele, ou podemos criar métodos de extensão que fazem essa configuração. Quando nós colocamos lá add MVC, add configuration, add static files, nós na realidade estamos chamando métodos de extensão que vão receber o iApplication Builder, vão estender o iApplication Builder e por sua vez vão colocar os próprios middlewares deles dentro do pipeline. Então quando nós colocamos .add MVC, nós estamos colocando uma série de middlewares dentro do pipeline. Agora, quanto ao iApplication Builder Map e o MapWhen. Esses dois métodos, eles fazem basicamente a mesma coisa, só que de formas distintas. Eles ramificam o pipeline. O que eu quero dizer com ramificam o pipeline? No caso do map, ele vai olhar para o início da URL. Ele recebe por parâmetro aqui qual que é o trecho de início da URL que ele tem que testar. Se a URL começar com aquele trecho que vai passar no map, então ele vai chamar um outro método de configuração, que também vai receber a instância da Application Builder que eu tenho, e ali eu vou continuar a montar o meu pipeline. Ou seja,
eu literalmente paro de processar o pipeline atual e continuo por outro caminho. Então, a grande lógica do map é que eu vou fazer um desvio condicional sem retorno para dentro do meu pipeline, com base na URL que eu estiver recebendo agora. Então isso é ótimo para construir rotas, por exemplo. Já o map when, ele já funciona de uma outra maneira. O map when, ele, ao invés de testar a URL pura e simplesmente, ele vai olhar para uma condição que eu passar para ele. Ele vai receber aqui, no caso, um predicate que vai testar o contexto e, com base no que ele encontrar no contexto da requisição, ele decide se eu posso ou não desviar o meu pipeline. A partir daí, então, eu posso seguir por um outro caminho. O map em específico, ele tem uma coisa interessante. Quando o próximo pipeline foi iniciado por ele, o próximo pipeline, geralmente ele vai olhar na propriedade path do meu HTTP context. Ele já não vai encontrar aquele trecho inicial da URL fazendo parte do path. Ele vai encontrar aquele trecho inicial da URL fazendo parte agora da propriedade base path. Então isso significa que eu posso fazer literalmente um mecanismo de rota. Então imagina que a primeira parte da rota eu quero determinar qual que é controller. Aí então eu posso ter vários outros métodos de middleware que, de acordo com a controller, vão determinar qual que é o método action simplesmente olhando para o próximo item dele, mais vários outros métodos map. E assim, no próximo map, eu determino qual que é o run que eu vou usar. Então, ou seja, eu posso implementar uma lógica simples de controllers e actions dentro do meu próprio pipeline, diretamente dentro do meu próprio pipeline, sem usar o MVC para isso. O iApplicationBuilder.run, ele finaliza o pipeline. Quando ele existir, ele vai ser sempre o último a executar. Note que eu coloquei um quando. Ele pode ser o único a executar caso eu não tenha pipeline nenhum, não tenha nenhum método use, nenhum map. Então ele vai rodar sozinho. O pipeline mais simples possível é o run que existe. E se ele existir em conjunto com outros métodos use ou com maps, ele vai ser o último a executar, caso, claro, meu pipeline não seja desviado dele. Ele recebe apenas o contexto da requisição como parâmetro, ou seja, ele não tem nenhuma forma de construir um pipeline por si só, a não ser que seja de uma forma forçosa, ou seja, eu chame um método que vai receber esse contexto e possa montar essa minha requisição. Mas na prática ele é a forma mais simples. Se eu for escrever uma aplicação sem pipeline nenhum, é apenas o run que eu vou utilizar. Vamos lá. Vamos montar então um pipeline aqui de middlewares customizados. Vocês vão ver que na realidade é bem simples todo esse processo. Então, começando pelo prompt, vamos criar aqui uma aplicação ASP.NET Core, mas nesse caso eu vou criar uma aplicação com um template mais simples possível, que é justamente aquele que só usa um micro middleware, ele não injeta nem o ASP.NET Core ali no meio. Então, .NET New Web. Se eu só olhar aqui .NET New, onde pode ver que na realidade o template ASP.NET Core Empty, ele usa aqui a palavra-chave Web. Então, esse .NET New Web, ele vai me trazer uma aplicação mínima do MVC. Na realidade, do MVC não, do ASP.NET Core. Ele não vai colocar nem o MVC na história. Vamos abrir o Visual Studio Code. Nós podemos ver que nós vamos começar com uma aplicação bem simples. Ele já injeta aqui, dentro do pipeline, aqui no método configure, pode ver que inclusive o método configure services vem vazio. E o método configure ele já injeta aqui um middleware. Caso eu esteja aqui no ambiente de desenvolvimento, ele injeta o middleware use developer exception page, que na realidade vai tratar a requisição. Se ela tiver algum tipo de exception, então ele recebe os dados da exception e coloca no lugar a página com os detalhes da requisição, dependendo do ambiente de desenvolvimento. E pode ver que nós temos aqui o método AppRun, que, como eu já disse, é o método obrigatório, ele é meu pipeline aqui, sem ele eu não tenho a aplicação sendo executada. Então aqui, vou até excluir aqui esse inicial, tem o nosso método AppRun. Eu vou mudar o texto aqui só para final do pipeline. Vamos rodar esse code, vou tirar esses breakpoints que eu coloquei aqui. Estamos até meio fora do lugar. Vou rodar a aplicação. Pode ver que ele executou aqui, mostrou final do pipeline para a gente. Foi só o que ele escreveu. Se eu vier agora aqui e adicionar então um item no meu pipeline, olha só. Então eu vou aqui, app.use. O app.use ele espera aqui receber. Na realidade, esse aqui é a função padrão,
que espera receber uma função que ela receba um request delegate e devolva um request delegate, mas normalmente nós não usamos essa, nós usamos essa outra assinatura aqui, que ela pede uma função que receba um HTTP context e um func de task e devolva uma task. Então aqui tem que ser uma função assíncrona. Então, async que recebe então dois parâmetros aqui, primeiro o meu contexto e segundo o delegate para o próximo método. Aqui então eu posso simplesmente vir e mandar escrever uma mensagem. Await context.response.writeAsync início do primeiro middleware. E vou rodar ela assim mesmo. O que vai acontecer? Ele deu um problema de encodificação aqui, porque eu não desci nenhuma forma de codificação. Esse retorno está bruto, né? Então, se a gente for ver bem aqui, ele não deixou nem o código HTML, ele desceu só texto. Mas pode ver que ele só escreveu a mensagem início do primeiro middleware. Ele não executou a mensagem do run. A minha aplicação não rodou aqui o meu próximo item do pipeline, porque ele simplesmente não existia. Então, eu preciso colocar aqui next. Invoke ele é uma task, então eu posso dar o wait nele. Ele executou o final do pipeline, tá vendo? Ou seja, chegou o início do meu primeiro middleware e o final do pipeline. Se eu não tivesse esse next aqui, eu poderia usar o use como único membro do meu pipeline. Eu poderia remover aqui o run e rodaria normalmente. Tá vendo? Iniciou o primeiro middleware. Da mesma forma que antes a gente viu que tínhamos apenas o run, ou seja, o run ele acaba sendo sempre o final do pipeline. Agora, se eu fizer o inverso aqui, deixar o next.invoke sem o run habilitado, teoricamente a gente vai ter um problema, porque a gente não vai ter um next aqui. Viu? Ele dá um erro bem mal educado. Na realidade, ele encerra a conexão inesperadamente, ele não dá um erro aqui pra gente. Mas se nós olharmos aqui na console, iniciamos minha requisição, beleza, e aí uma requisição não tratada, status code não pode ser setada porque uma resposta já iniciou. Simplesmente aqui nesse caso ele tentou setar um código de status, o 404, porque ele não encontrou um próximo alguém para poder tratar essa minha requisição. Aí por conta disso ele acaba falhando aqui. Então, ou seja, a gente só deve tentar invocar o próximo item se houver um próximo item. Sempre tem que ter um run no final em algum momento. Alguém tem que finalizar esse pipeline sempre. Bem, vou colocar o run aqui de volta. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma outra mensagem aqui no final do meu pipeline. Vou tirar esse caractere aqui para não ficar feio. Vou rodar outra vez. Olha lá. Agora início do primeiro pipeline, final do pipeline e aí o final do primeiro middleware. Ou seja, ele voltou do início para o final aqui do processamento. Da mesma forma agora, se eu adicionar aqui um segundo middleware, lembrando que a ordem é muito importante, o que vai acontecer? Olha lá, início do primeiro middleware, início do segundo middleware, final do pipeline, final do segundo middleware e finalmente final do primeiro middleware. Ou seja, ele executa na ordem de declaração, só que aqui nesse caso indo de dentro para fora, ele vai e volta até o final. Vamos ver um exemplo aqui do map. Agora, entre o primeiro e o segundo middleware, eu vou colocar aqui um app.map. Se a minha URL começar com /branch, então eu quero que ele desvie aqui para o método configure branch. Esse método configure branch, por sua vez,
está aqui embaixo agora. O que eu vou fazer com ele? Ele pode ver que ele vai receber também um Application Builder. Eu vou fazer um app use da mesma forma. Ou um app run. Se eu quero que ele seja o único. Aí é exatamente a mesma regra. Se eu só tenho um código para executar, app run. Se eu tenho múltiplos, então app uses e app run para finalizar ou não. Garantindo aqui que eu tenha sempre um next para chamar. Então, idealmente é você colocar o run, porque é garantido que ele vai ser o final do pipeline. O use você deve usar para quando você quer permitir uma continuação condicionalmente. Se você quer realmente ser o final do middleware, é run e acabou. Então, beleza. No caso aqui da branch, isso aqui vale. Eu vou escrever aqui uma mensagem. Middleware condicional. Aqui ele deu como obj, vou chamar de app, para ficar certinho. Beleza. Só rodar esse cara agora. Vou chamar agora aqui barra branch. Início do primeiro middleware. Chegou no fim do middleware condicional. Final do primeiro middleware, ou seja, eu não dei a oportunidade dele ir para o segundo middleware. Se eu, ao invés de usar app run, tivesse usado app use, e aqui, obviamente, teria que receber um next, e depois eu tivesse dado next.invoke, qual seria o comportamento neste caso? Estou dizendo para ele que eu desviei minha branch e estou dizendo para ele que eu quero que ele execute esse código e depois vá para o próximo. Aquela mensagem de erro mal educada de novo. Por que aconteceu isso? Eu não tenho um próximo cara para invocar aqui. Ah, mas eu não tinha segundo? Não tenho segundo. A partir daqui, caiu nesse branch, ele desvia. Ou seja, ele não vai mais executar esse segundo caminho. Ele não vai prosseguir mais desse ponto em diante. Então aqui eu poderia até usar o use se eu não tivesse um next. Então agora se aqui eu comentando esse next, ele vai ter mais ou menos o mesmo comportamento do run. Tá vendo? Início do primeiro, middleware condicional, final do primeiro. Beleza. Mas porque ele aqui não executou um próximo. Da mesma maneira, eu posso também escrever, se eu colocar aqui um next, mas garantir que eu tenho um segundo aqui, e criar um segundo condicional aqui também, olha lá, início do primeiro middleware, início do primeiro middleware condicional, início do segundo middleware condicional, final do segundo middleware condicional, final do primeiro middleware condicional e, finalmente, final do primeiro middleware. Então, ou seja, ele executou do início ao fim, só que ele obviamente não chegou aqui nesse run, não usou esse segundo use e esse segundo run, porque eu não tinha. Eu poderia ter um app.run aqui para promover o término aqui do meu pipeline. Final do pipeline condicional. E agora, olha só. Início do primeiro middleware condicional, início do segundo middleware condicional, final do pipeline condicional, final do segundo middleware condicional, final do primeiro middleware condicional, final do primeiro middleware, ou seja, ele executa a ordem toda. Eu posso continuar fazendo branches aqui dentro. Então, ou seja, eu vou colocar aqui entre o primeiro e o segundo middleware, também para deixar mais ou menos igual ao exemplo anterior.
um segundo branch. Então, app.map. E agora eu quero dizer aqui first. Se for para first, então ele vai para configure first branch. E a mesma coisa para o second aqui. Configure second branch. Vou criar esses métodos. Aí o que acontece em cada um deles aqui? Vou colocar um app run para cada um. Sub branch condicional e segundo sub-branch condicional. Como é que vai funcionar isso aqui agora? Quando chegar nesse primeiro ponto, ele vai olhar o URL se a URL começa com /first. Ué, mas ela não começa com /first, porque no primeiro momento ele testou se a URL começava com /branch. Ótimo. Vamos supor que eu tenha digitado então uma URL assim, /branch, /first, certo? Então, aqui nesse caso, meu primeiro map vai passar. Ele inicia com a URL /branch. Aí, quando ele for passar isso aqui para diante, ele vai fazer o que no URL? Ele vai apagar esse /branch. Na realidade, ele não vai mexer na URL. Ele vai mexer na propriedade context.request.path, que é a que contém o caminho da requisição. E aí ele vai tirar esse /branch e vai passar para o base path. Então, ou seja, minha base path, no início aqui eu vou ter minha path /branch /first e minha base path como nada. Quando ele executar aqui e entrar no configure branch, o que vai acontecer? O path vai se tornar /first e o base path vai /branch, que é como se fosse uma subaplicação. E assim por diante. Então, ou seja, quando ele chegar aqui neste segundo momento agora aqui, ó, nesse segundo map, minha URL vai estar assim, path /first, base path /branch. /first bate, então ele vai aceitar essa URL, só que ele vai fazer o que com o path? Vai remover o /first, vai jogar ele no final do base path e vai passar para o próximo. Então, quando eu chegar aqui no configure first branch, neste ponto, meu path vai estar dessa forma. Aqui não estou fazendo nenhum desvio, mas eu poderia fazer. O interessante disso é que eu consigo ir fazendo múltiplos desvios. Quer ver como é que ficou esse código agora? Então agora aqui eu vou rodar o /branch, aliás. Início do primeiro middle condicional, segundo middle condicional, final do pipeline. Agora /first. Início do primeiro middle, início do primeiro middle condicional, segundo subbranch condicional e final do primeiro middle condicional. Ele desviou, ou seja, ele nem chegou a pegar o segundo middle condicional e também, ou seja, ele fez dois desvios de código aqui, certo? Essa parte do map ela é bem importante, mas ela é um pouco mais perigosa. Você tem que saber bem o que você está fazendo, porque você pode acabar achando que você vai executar os middlewares simplesmente na ordem que eles estão sendo executados, mas o map ele é mais interessante para cenários em que eu tenho que realmente interromper o meu pipeline. Eu posso até executar um outro pipeline ali, mas eu quero interromper aquele pipeline, mas continuar executando outras ações. Por exemplo, no caso de tratamento de erro, numa validação de segurança, alguma coisa do gênero. Ok. Última coisa que nós temos agora aqui para mostrar é o mapeamento condicional. Vou voltar lá para o início. Aqui antes aqui do primeiro /branch. Eu vou fazer um outro map, mas isso aqui é o map when. O map when, o primeiro parâmetro dele, ele vai te chamar aqui para um conditional branch. Ele vai receber aqui nesse meu primeiro parâmetro um predicado. O que é um predicado? É uma função que vai verificar uma condição e retornar verdadeiro se essa condição for verdadeira e falso se falso.
que esse cara recebe de parâmetro? O contexto. Então aqui eu vou verificar, por exemplo, se o meu context.request.query.contains key, se eu tenho aqui uma chave dentro da minha query, da minha requisição do meu contexto atual, chamada condition. Simples assim. Se eu tiver essa chave chamada condition, eu passo para o meu método conditionalBranch. No meu método conditionalBranch, por sua vez, eu vou só rodar aqui um único método. Esse conditionalBranch aqui ele exige que eu tenha um parâmetro, né? Então aqui context.request.query condition. Excelente mostrar o valor dela. Vamos ver isso executando? Então agora aqui no final eu vou colocar interrogação condition igual a 1. Então aqui, ó, início do primeiro middleware, valor da condição 1 e final do primeiro middleware. Outro conceito interessante que nós temos aqui são os Startup Filters. O que é um Startup Filter? Ele é uma maneira que nós temos de injetar middlewares customizados. Aliás, ele é uma outra maneira que nós temos de injetar middlewares customizados no ASP.NET Core. Só que dessa forma, nós fazemos isso em outro ponto. Nós vamos fazer a injeção desses middlewares no Configure Services, ou seja, nós vamos adicionar serviços de middleware que vão ser invocados pelo ASP.NET Core antes do início do pipeline que nós setamos no Configure. Então isso é interessante de duas maneiras. Primeiro, se eu precisar garantir que um determinado serviço, aliás, que um determinado middleware garantidamente execute antes do pipeline da aplicação, ou pura e simplesmente se eu quiser modularizar esse pipeline, é uma das duas formas que nós temos de inserir ele de uma forma mais modular. Aqui então, o que você precisa fazer para criar o seu Startup Filter? Vamos fazer uma demonstração rápida disso aqui. Então, estamos aqui na classe Startup. A primeira coisa que nós precisaremos fazer é adicionar aqui no método Configure Services uma chamada para o nosso iStartupFilter. Nós vamos fazer isso simplesmente adicionando aqui services.addTransient iStartupFilter e aqui o nome da nossa classe de Startup Filter. Aqui no meu caso eu tenho aqui o Startup Filter que eu já vou mostrar para vocês. A ordem de execução desses Startup Filters vai ser exatamente a ordem de declaração. Então, nesse caso aqui, eu tenho a minha iStartupFilter injetada com, no caso aqui, uma Custom Startup Filter. Se eu precisar injetar mais do que outras, basta eu injetar mais outras classes que implementem a iStartup Filter. O ASP.NET Core vai pegar isso na ordem da declaração. E agora, como é que eu faço para montar o meu Startup Filter em si? Aqui nós temos então a Custom Startup Filter implementada. Na realidade, a interface iStartupFilter ela só tem um único método declarado, que é esse método configure, que recebe um action que vai receber um iApplication Builder, que é o Next. iApplication Builder, lembrando, é a classe que contém os métodos para montagem do pipeline. E esse método configure tem que retornar também um action para a montagem que vai receber também o iApplication Builder. Ou seja, eu não só estou montando aqui os middlewares do pipeline. Esse cara ele se encaixa dentro do mecanismo de montagem de middlewares. Pode ver que aqui a montagem do código é um pouquinho diferente. Eu retorno aqui um novo método, pode ver que eu estou retornando aqui uma lambda que recebe um app. Esse app está sendo tipado implicitamente aqui como iApplication Builder. Isso. Que eu tenho aqui então, ele recebe um parâmetro aqui do tipo iApplication Builder. Esse app eu vou usar aqui nesse caso para montar meu pipeline normalmente. Só que por final dele eu tenho que executar aqui o método Next. Esse método Next que está sendo executado nesse caso, ele vai continuar a montagem de pipelines. Nesse caso aqui, significa que ele vai continuar chamando, ou vai chamar nesse caso aqui o método
configure da startup, e aí o método configure da startup vai continuar montando o pipeline, de forma então que vai ser executado aqui nesse use essa primeira parte, depois no N aqui, esse N de next, vai ser executado os pipelines na ordem que forem mostrados dentro do método configure. Vamos ver isso aqui rodando? Vou salvar isso aqui e isso aqui também. Lembrando que eu tinha aqui início do primeiro middleware, depois início do segundo middleware, final do pipeline, e aqui no Keystone Startup Filter eu coloquei início do Keystone Startup Filter e final do Keystone Startup Filter. Vamos rodar isso aqui agora. Olha só. Temos aqui início do Keystone Startup Filter, que ele rodou no início de tudo, depois início do primeiro middleware, segundo middleware, final do pipeline, final do segundo middleware, final do primeiro middleware e final do Keystone Startup Filter. Ou seja, o Startup Filter, ele é adicionado sempre no início do pipeline, antes até do nosso próprio configure. Então é uma maneira simples aqui de eu externalizar toda essa configuração de inicialização, um filtro todo externo, e também conseguir fazer isso por injeção de dependência. Isso é legal, então, para eu não ter que conhecer isso de antemão, ter que programar diretamente. Bom, outra maneira interessante que nós temos de externalizar toda essa configuração de filtros, na realidade não tem a ver, nem de filtros, aliás, toda essa configuração de middlewares, tem a ver até com a forma como que nós vemos mais comumente de se utilizar. Normalmente a gente não escreve esse monte de código no configure para criar nosso pipeline. Nós vamos fazer isso através de uma classe de extensão, de um método de extensão. E aí é até fácil você colocar essa classe com esses métodos de extensão em um outro assembly. Vamos dar uma olhada então rapidamente na nossa demonstração aqui de como montar então esse Application Builder, aliás, esse método de extensão da Application Builder para adicionar, no nosso caso aqui, os nossos middlewares customizados. Bom, de volta aqui para o VS Code, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma nova classe aqui só para fins de organização. Vou criar aqui uma nova classe C# e vou chamar aqui de MyCustom Middleware Extensions. É uma classe estática, ela tem que ser estática para permitir com que eu crie meus métodos de extensão. E vou criar agora o método de extensão em si, que vai estender, no caso aqui, a Application Builder. Então, public static iApplication Builder. É importante que esse método retorne a Application Builder. Use MyCustom Middleware para trazer o Application Builder aqui no escopo. Ele vai estender o MyApplication Builder também. Vamos chamar ele até de app para simplificar aqui nosso código. E agora aqui o que eu vou fazer nesse método? Eu posso simplesmente pegar tudo que eu já tinha feito antes, todo o código que eu tinha colocado diretamente na configure, puxar aqui o namespace do write async, temos aqui o configure branch, conditional branch, a gente pode passar esses caras para cá também. Bastante código. Pode ver que eu estou dando uma limpada aqui na startup, né? Só converter esses caras para estáticos agora, né? Porque a classe é estática. E estático também. Legal. E no final, por que eu preciso retornar isso? Para permitir com que eu consiga ter uma sintaxe fluente, ou seja, com que eu continue podendo fazer. Pode ver que esse map, ele permite que logo depois dele eu chame outro use, outro map e assim por diante. O map when é a mesma coisa. Esses métodos sempre vão retornar o próprio Application Builder. Então, eu estou seguindo aqui a mesma lógica. Então, agora nesse final, aqui no final disso, eu vou usar app
use my custom middleware. Coloquei todos os meus middlewares aqui dentro. E aqui, se eu quisesse continuar use qualquer outra coisa, eu também poderia, porque todos esses use aqui são métodos de extensão, cada um fazendo alguma coisa. Então, nesse caso, o meu passa a ser só mais um. Se eu rodar aqui agora, podem ver que nós tivemos exatamente o mesmo resultado de antes, sem nenhuma perda. Ou seja, é simplesmente uma forma mais organizada de criarmos aqui os nossos middlewares customizados. A forma com que nós escrevemos os middlewares até agora, basicamente nós até colocamos aqui um método de extensão useMyCustomMiddleware para adicionar os nossos middlewares no nosso pipeline, mas o useMyCustomMiddleware, se vocês olharem rapidamente aqui, vou voltar um pouco para o código, se vocês olharem rapidamente, na realidade ele está fazendo várias injeções de middleware. A gente pode considerar cada use desses aqui, cada map, como sendo um middleware separado. Idealmente, toda a nossa implementação vai estar contida dentro de um único use, de um único map e assim por diante. Então, é mais conveniente nós usarmos, ao invés de usarmos esses métodos use e descrevermos isso diretamente, com que nós escrevamos os nossos middlewares como classes que encapsulem todo o middleware de uma vez só. Geralmente, ele estando encapsulado numa classe, a gente pode expor ele com um método de extensão mais pontual, ou seja, que ele vai acabar exibindo apenas que ele vai conseguir exibir apenas uma única funcionalidade. Vamos ver como fazer isso aqui agora. Vamos lá. Vamos ver como criar então agora middlewares customizados totalmente encapsulados em outra classe. Nós temos duas maneiras na realidade de fazer isso. A primeira maneira é fazer um middleware baseado no Middleware Factory. O middleware baseado no Middleware Factory, ele é bem simples de criar. Se nós olharmos, eu já tenho a classe pronta aqui. Então aqui eu já tenho essa classe MyFactoryActivatedMiddleware. Se a gente olhar para ela aqui, abri a classe errada, perdão. MyFactoryActivatedMiddleware. O que nós temos? É uma classe que herda da interface iMiddleware. Ela pode receber aqui no construtor dela qualquer serviço que esteja configurado no nosso container de gestão de dependência. Aqui, só para exemplificar, estou recebendo iConfiguration, estou guardando ele aqui, mas a rigor não é necessário. Mas se você depender de qualquer tipo de serviço que já esteja na aplicação, você pode muito bem receber ele através de um construtor. E a interface iMiddleware, ela possui apenas um único método, que é esse task_invoke_async, que recebe aqui o context, que vai da requisição, e o request delegate next. Se vocês prestarem atenção, essa aqui é bem parecida com aquela assinatura que nós temos do use. Então, daquele delegate que a gente passa para o use. Então, aqui, basicamente, é a forma mais simples. Internamente, pode ver que é basicamente o mesmo princípio, ou seja, passar aqui o que a gente quer fazer antes, chamar o próximo middleware do pipeline se eu não quiser fazer um short circuit. A diferença é que aqui no invoke eu preciso passar o contexto e depois qualquer código que eu queira exibir em seguida. Para inserir esse cara no pipeline é um pouquinho diferente, eu tenho dois passos. Primeiro, eu vou precisar adicionar ele aqui nos meus serviços. Como é que eu fiz isso? Eu criei aqui uma classe de extensão. Nesse caso, com esse método de extensão, o primeiro aqui, esse addMyFactoryActivatedMiddleware, ele estende o iServiceCollection simplesmente para dar um add transient. É só para ter o par de add e use dentro dos meus métodos de extensão. Em seguida, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar o meu FactoryActivatedMiddleware. Para isso, colocando ele no pipeline de fato, eu useMyFactoryActivatedMiddleware, que ele vai buscar, no caso aqui, a implementação dele, que vai fazer o useMiddleware, passando aqui a instância de MyFactoryActivatedMiddleware. Ele vai procurar ele dentro da Service Collection, encontrando ele, vai criar a instância, configurar e executar normalmente. Então ele vai ficar bem mais encapsulado. Vamos ver esse cara executando, então? Vamos rodar aqui. Então aqui temos o resultado da execução, ó, início do Custom Startup Filter, que ainda está lá, o início do meu FactoryActivatedMiddleware,
e depois o pipeline normal, o início do primeiro middleware, segundo middleware, assim por diante, até o final, quando ele chega no final do meu Factory Activated Middleware e o final do Keystone Startup Filter. Lembrando que o Keystone Startup ele sempre é o primeiro a ser configurado. Mas então aqui eu consegui fazer um middleware totalmente encapsulado. Uma outra forma de criar o meu middleware, além do Factory Activated, é o Keystone Based. O Convention Based Filter. Convention Based Middleware. O Convention Based Middleware ele não herda de nenhuma interface em específico, ele não implementa nenhuma interface específica e, portanto, ele tem um requisito a mais no construtor. Então aqui eu preciso de um construtor que receba o next aqui para ser executado no meu next delegate. Então eu estou agora armazenando ele aqui, por exemplo, numa variável privada. E depois eu tenho o método invoke async, quase igual o do Factory Activated, a diferença é que eu não recebo o next aqui, ele já veio no meu construtor. E aí depois de resto é basicamente igual. Como é que eu coloco ele dentro do meu pipeline? É que eu também criei aqui uma classe com um método de extensão para ele, useMyConventionBasedMiddleware, mas eu uso aquele mesmo método useMiddleware. Ele também é inteligente o suficiente para buscar por outras versões. Então agora aqui na startup, basta com que eu coloque ele aqui, useMyConventionBasedMiddleware. Vou salvar e rodar. Tá aqui, ó, o início do meu Keystone Startup Filter, Factory Activated Middleware, que ainda está lá, não tirei, e o início do meu Convention Based Middleware, também na mesma coisa aqui no final do meu Convention Based Middleware e final do meu Factory Activated Middleware. Bem, essas então são todas as opções que nós temos para injetar middlewares dentro da nossa aplicação. Bem, pessoal, isso é tudo então que nós temos para mostrar agora. Lembrando que todo o código aqui dessa demonstração já está disponível lá no GitHub. O link está na descrição do vídeo. E, bem, obrigado pelo tempo de vocês. Espero que isso seja útil para vocês construírem seus próprios middlewares, seja um middleware de autenticação, de segurança, de log, de complementação de recursos, de transformação de recursos, de substituição, de templatização. Aqui a criatividade é o limite. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem um like no final, compartilhem, se inscrevam no meu canal, isso é muito importante. É importante que vocês divulguem, me ajudem a divulgar para esse material chegar no maior número de pessoas e ajudar o maior número de pessoas possível. Beleza, pessoal? Então, é isso. Robson da Procode encerrando e até a próxima!